Graça e paz, amados. Bom dia. Tudo bem com os meus irmãos, irmãs? Quero dar as boas-vindas aos irmãos que veio aqui pela primeira vez, estão aqui conosco, sejam bem-vindos. Aos nossos irmãos que nos acompanham também pelas redes sociais, de onde quer que você esteja, coloca aí no chat o lugar que você está. Amém? Você é muito bem-vindo, em nome de Jesus. Que momento maravilhoso, não? Sentiu a presença de Deus? Deus tocou no seu coração? Deus seja louvado. Vamos orar agora, meus irmãos, para a gente mergulhar na palavra do Senhor, para a gente se adentrar aqui naquilo que Deus tem para nós. Vamos pedir a bênção de Deus sobre esse momento tão importante, que é o momento em que estaremos lendo a palavra e refletindo na palavra de Deus. Onde quer que você esteja, feche seus olhos, curve a sua cabeça e ore comigo agora. E peça a Deus: Senhor, fala ao meu coração, fala ao nosso coração, fala às nossas vidas e nos abençoe. Comece a orar agora, irmãos. Comece a orar. Pai, muito obrigado por esse momento tão especial. Eu te louvo por esse instante tão sagrado, que é o momento em que nós estaremos lendo a Tua palavra, estaremos ouvindo a Tua voz, estaremos refletindo nas Tuas Escrituras sagradas. Senhor, obrigado, Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado, por esse instante tão maravilhoso que foi o momento de adoração, que foi o momento, ó Deus, aonde desde o início entramos diante da Tua presença, esse período de intercessão. Ó Deus, continue, Senhor, a abençoar as nossas vidas e a Tua igreja. E agora, meu Deus, que estamos entrando mais uma vez diante da Tua presença para ouvir a Tua voz, eu te peço, fale aos nossos corações. Ministre a nossa vida, Pai, e ajuda-nos, Deus, a entender um pouco a mais a Tua vontade, um pouco a mais o Teu querer. Senhor, toca no nosso coração, toca na nossa mente, manda embora tudo o que não é do Senhor, ou que queira roubar a Tua palavra do nosso coração. E abençoe, Pai, a Tua igreja, abençoe, Pai, os Teus filhos, e aqueles que ainda, Senhor, não tomaram essa decisão de Te seguir de todo o coração, ajude-os, Pai, a fazer com que os nossos irmãos e irmãs tomem essa decisão, uma decisão realmente de todo o seu coração, porque nada se compara à alegria de temer a Deus, de adorar a Deus, de amar a Deus, de obedecer a Deus. Ó Deus, ajuda-nos, Pai, a escolhermos tudo aquilo que o Senhor escolheu para nós. Visita a Tua igreja, perdoa a Tua igreja, abençoa a Tua igreja. Ó Deus, derrama do Teu Santo Espírito sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Eu convido o meu irmão, minha irmã a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 12. Gênesis capítulo de número 12. Glória a Deus. Gênesis 12. Segunda-feira, pela manhã, enquanto eu lia, fazendo a minha devocional, o Senhor me conduziu ao texto de Gênesis mais uma vez, e ali mais uma vez saltou das páginas da Bíblia. É isso que nós estaremos tratando aqui. E confesso, meus irmãos, essa semana foi muito especial, porque
esse texto não saiu do meu coração, e não somente isso, mas tenho tanta coisa para falar com vocês sobre a vida de Abraão, e eu não tenho dúvida que hoje vai ser especial para o meu irmão. Até porque estamos diante da palavra do Senhor, e é Deus quem trabalha na nossa vida. E eu amo poder, vez por outra, pegar o meu caderno de oração, meu diário de oração. Algumas orações eu gosto de escrever, eu aprendi a escrever. E tem vezes que eu não escrevo a oração, eu simplesmente escrevo algo que Deus está falando. E aqui fica uma dica importante para você. Se você tem uma mente acelerada, sabe aquela atitude de eu vou orar? Aí você começa a orar e começa a lembrar da roupa, começa a lembrar do negócio que você tem que fechar, você começa a lembrar do problema, e quando você vai ver, você está ajoelhado ou mesmo de pé e passou 10, 15 minutos e simplesmente disse assim, Senhor, e a mente divagou. Então fica uma dica aqui, uma orientação para você, comece a escrever a sua oração. Porque a sua mente acelerada e ansiosa, porque é comum muitos irmãos, em virtude do nosso dia a dia, terem tanta coisa para fazer, e aí você pega então, começa a escrever a sua oração, porque aí não tem como você escrever sem refletir, escrever sem pensar, e depois de você escrever a sua oração, leia ela com pausa. Veja ali se você está orando algum exagero ou quem sabe alguma inverdade. Sabe, tem hora que a gente exagera, né? Senhor, eu quero fazer a tua obra. Mas não sabe nem amar o irmão, vai fazer a obra. Senhor, o Senhor me usa, Senhor, mas não dá nem bom dia para o marido. Chuta o cachorro, fala mal de todo mundo. Então, nessa hora a gente olha lá a oração e fala, não estou sendo verdadeiro, né? Estou sendo religioso aqui. Aí você vai lá, risca, escreve melhor, treina até o português, pontuação. E aí depois que você, olha só o tempo, entre você escrever, você corrigir, já passou quanto tempo? Quantos minutos? Já passou ali pelo menos uns 5, 10 minutos, dependendo da quantidade de palavras que você escreva, você já passou 15 minutos. Agora perceba, tudo isso você está fazendo de que forma? Você está consciente daquele momento diante de Deus. Isso é fantástico. Você está passando ali 15 minutos consciente. Consciente. Falando com Deus, pensando sobre algo que você deseja. E aí depois, para concluir, você lê a sua oração diante de Deus. Eu não tenho dúvida que você vai ser muito abençoado em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Pensamentos acelerados. Irmãos, tomem cuidado. Os nossos celulares, as nossas tecnologias são para nos ajudar, não para nos escravizar. Percebam, tome cuidado, porque muitas vezes a gente acaba se distraindo até na oração, vai orar, alguém chama, não, meus irmãos, está no silencioso, tenha tempo para utilizar o seu celular. Lembre disso, ele é uma bênção para te ajudar, não para te escravizar, amém? Então perceba que nesse momento da escrita da sua oração, isso já vai ser maravilhoso. E agora, talvez você diga assim, pastor, mas eu não preciso disso. Tá bom, então ore da sua forma, mas se concentre. E uma segunda dica sobre o diário de oração é, sabe aqueles momentos que Deus te visita grandemente? Que Deus abençoa a sua vida? Registre também. Eu gosto. Ou eu escrevo a oração ou eu registro alguma experiência que eu tive com Deus ou alguma dificuldade. Tem vezes que a gente está com alguma dificuldade, não está conseguindo romper alguns obstáculos. Coloque. E depois você fecha, pede para a sua mulher, seu marido, não ler o seu diário, porque ele é uma coisa íntima, amém, meus irmãos? Coisa sua, para exercitar a sua fé. Ninguém precisa saber. Até para você ter liberdade, né?
Já pensou a mulher curiosa, o marido curioso? Deixa eu ver o que você está escrevendo. Deixa eu ver os seus pecados. Aí não tem graça, né, irmãos? Aí rompeu a sua privacidade. Então, na segunda-feira, enquanto eu fazia minha devocional, eu escrevi algumas coisas no meu diário de oração. E a mensagem da semana passada marcou tanto o meu coração. Marcou tanto o meu coração. E eu não tenho dúvida que Deus vai marcar o seu coração também. Porque na semana passada eu falei sobre o tema Disse o Senhor, reticências. Apareceu o Senhor. Deus disse a Abraão. Abraão obedece o que Deus tinha dito. E logo, depois de algum tempo, nós não sabemos quando, Deus se revela a Abraão. Amém, meus irmãos? Algo tão simples. E a mensagem de hoje também vai ser algo tão simples. Tão simples. Tão simples quanto ver a luz do dia, ver o pôr do sol, ver a lua cheia. Algo tão simples que está diante de nós, mas que é importante a gente refletir sobre isso de uma forma muito piedosa. Por quê? Porque tem vezes que Deus está nos ensinando, mas nós estamos muito agitados, ou quem sabe estamos nas nossas razões. Percebam, irmãos, muitas vezes a gente quer que Deus haja do nosso jeito. Não, meus irmãos, não é assim. Deus raramente fará do nosso jeito, amém? É porque Jesus ensinou a nós lá no Getsemane, seja feita a tua vontade. Na oração do Pai Nosso também, livra-me, Pai, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Algumas vezes vai ser a nossa vontade, mas na grande maioria das vezes o que vai acontecer na sua vida e na minha vida é a vontade de Deus, amém, irmãos? Aqui muda tudo, muda tudo. Muda tudo. Eu tenho falado com algumas irmãs sobre o ministério de Marta. Percebam, nós somos muitas vezes como Marta. Queremos fazer algo para Jesus, mas Jesus está dizendo: para, filho, para, filha, só me adora, só se prostra aos meus pés, como Maria. Perceba, o tempo todo Deus está nos ensinando e compete a nós ajustarmos a nossa vida. E nessa mensagem de hoje, o título dela é Saia reticências, farei reticências. Tão simples, mas vai ser tão marcante, porque esse princípio de Abraão acontece conosco o tempo todo. O tempo todo. Então, enquanto eu pegava o meu diário, eu escrevi assim: se Abraão não agisse obedecendo ao Senhor, a bênção não teria chegado na vida dele. Abraão obedeceu, e ele é o pai da fé e nos deixa um legado, um modelo. E hoje eu quero continuar falando aqui com todos vocês sobre esse saia, essa ordem de Deus. Saia da terra dos seus pais, vá para o lugar que eu te mostrarei. Percebam, Deus está dando uma direção, Deus está dando uma ordem, Deus está dando uma palavra. Você segura na sua mão a palavra de Deus? Deus tem para todos nós muitas direções, muitas orientações, muitas palavras. E por que muitas vezes Deus não está fazendo na nossa vida? Porque muitas vezes Deus não está realizando grandes coisas no nosso dia a dia? Porque muitas vezes nós não estamos vendo Deus trabalhar no nosso presente? Por quê?
porque alguma coisa a gente está falhando. E é sobre isso que hoje eu quero falar com vocês, sobre essas duas palavrinhas, porque, meus irmãos, aqui nesse texto que a gente vai ler novamente, de Gênesis 12, demonstra que Deus está dando uma direção, está chamando aquele servo de Deus a tomar um posicionamento, para que ele haja de acordo com a vontade de Deus. Mas logo na sequência vem instruções maravilhosas, e Deus, ele usa até um verbo no futuro. Ele diz: eu farei, eu abençoarei, eu multiplicarei, Percebam, Deus dá orientações, e no meio das suas orientações, continua dando-nos orientações e promessas, e o que hoje eu quero que você hoje tente visualizar esse momento de Abraão. Você tente viver aqueles dias como foi Abraão, em que Deus fala com você, você tem certeza que Ele está falando com você, que você ouve a voz de Deus em algum ponto, porque eu quero que você enxergue um pouco esse seu presente de hoje, tentando estar no lugar de Abraão, para que você vislumbre o futuro, porque a gente conhece a história, a gente sabe que Abraão obedeceu, que Abraão saiu e que Deus abençoou Abraão, e nós estamos aqui 4.000 anos depois por causa de Abraão, a gente sabe disso, mas como aplicar a experiência de Abraão conosco, sendo que Abraão viveu há 4.000 anos passados? É simples, ele é o pai da fé. E se ele é o pai da fé, é para a gente seguir as pisadas dele. E se a gente seguir as pisadas dele, a mesma coisa vai acontecer conosco. Então, eu quero ler com vocês aqui Gênesis 12 mais uma vez, e quero que você preste bastante atenção nessas questões, nessas palavras, nos verbos, na maneira em que Deus se apresenta, porque é um texto maravilhoso. Gênesis 12, do versículo 1 em diante. Eu vou ler na NVI, você pode acompanhar aí em qualquer versão. Gênesis 12, 1. Diz assim a palavra do Senhor: Então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhes mostrarei. Dá uma pausa aqui. Mais uma vez eu quero ser enfático. Perceba, saia, ou como algumas versões diz, saia-te. Saia. Deus está dando uma ordem bem objetiva. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Ele é objetivo. Mas ao mesmo tempo as instruções de Deus não são complexas. A gente não precisa fazer uma faculdade de engenharia, de astronomia para entender Deus. Basta escutá-lo. Saia. E depois vá. Tudo bem até aí? Ficou claro? Versículo 2. Olha agora os verbos. Comece a prestar atenção nos verbos. Farei. Não é que eu estou fazendo, eu farei para o futuro. Abraão, saia, vá. Porque logo depois de você fizer isso que eu estou te instruindo, eu farei. Continuando. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Também no futuro. Continuando. Tornarei no futuro famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Serão abençoados. Tudo no futuro. Deus fala algo bem simples, bem objetivo, que ele podia fazer ou não. E depois Deus vem com um monte de promessa. Um monte de promessa. Guarda isso. Olha as promessas. Olha as bênçãos. Olha as promessas. Olha as bênçãos. Deixa eu te perguntar agora, antes da leitura do texto. As bênçãos de Deus têm te alcançado? Não.
Tem te alcançado? Porque se tem te alcançado, meus irmãos, é porque você já está fazendo algo que Deus quer. Se as bênçãos de Deus não têm te alcançado, é porque você não fez quando? Agora não, você não fez antes. Percebam, aqui o texto já está dando dicas para nós. Quais são essas dicas? Deus está dizendo para Abraão, olha, cumpra, obedeça. E ali, logo na frente, num futuro próximo, que pode ser um dia depois, um minuto depois, uma semana depois, um mês depois, um ano depois, ou quem sabe um tempo depois, você vai ser abençoado em nome do Senhor. Aleluia. Continuando, versículo 4. Então Abraão partiu. Opa, presta bastante atenção mais uma vez. Deus fala com ele, dá uma ordem clara e específica. Deus dá uma palavra direcionando ele, e o que ele faz? Ele partiu, ele cumpre a parte dele. Agora tente olhar para Abraão. Abraão se posiciona diante de Deus no seu presente. Ele não procrastina, ele não joga para o futuro. Ele ouve e faz quando? Agora. Em algum dado momento, ele parte, ele vai, ele toma uma decisão. A decisão não era de Deus, a ordem era de Deus. A decisão foi de Abraão. Abraão partiu. Ou seja, ele não ficou com dúvida, ele fez. Algo bem simples. Simples, continuemos. Versículo 4, então Abraão partiu como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou Sarai, a sua mulher, e seu sobrinho Ló, e todos os bens que haviam acumulados, e os servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam essa terra. Ali o Senhor apareceu a Abraão e disse, olha só, lembra a mensagem da semana passada? Deus disse, Abraão obedeceu, logo na sequência Deus se revela. Aleluias. Deus vai se revelar para você, meus irmãos. Deus vai se revelar para vocês. É vontade dele, não é jargão religioso. O maior interessado na tua alma é Deus. No dia que você der um passo em direção a Deus, se prepare, Deus dará muitos passos em teu favor. Basta isso, porque o maior interessado na nossa alma não é o pastor, meus irmãos, é Deus. Quando eu entendo Ele e eu obedeço, Deus se manifesta. Ali, versículo 7, o Senhor apareceu a Abraão e disse, mais uma vez agora Deus vai dizer sobre o futuro de Abraão, darei esta terra à sua descendência. Então Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Perceba, Deus está dizendo, olha, essa terra eu vou dar aos seus descendentes. E Abraão não espera para construir um altar quando isso acontecesse. Ele constrói quando? No seu presente. Percebam, eu quero hoje te levar essa reflexão do presente de Abraão e do futuro de Abraão. Do presente de Abraão e do futuro de Abraão. Por quê? Porque o presente, meus irmãos, porque o presente ele é muito importante. Esse momento aqui, que é um momento religioso, ele é magnífico. Mas muitas pessoas não conseguem sair da experiência da igreja. Esse presente, enquanto eu falo agora, enquanto eu prego, enquanto o culto vai acontecendo, os louvores foram sendo entoados, eu sei que todos nós temos o desejo de fazer a vontade de Deus, mas se o meu desejo de fazer a vontade de Deus não continuar, logo depois que sairmos da porta dessa igreja, ou seja, não vai deixar de ser apenas um projeto, concorda?
Porque a grande questão de Deus para conosco não está aqui, está dali para fora. É dali para fora. É dali para fora. Ou seja, é o presente que vai acontecer na nossa vida daqui a meia hora, 1 hora. Ou quando chegarmos em casa, alguns vão demorar um pouco mais, moram mais longe, mas daqui a 1 hora, 2 horas, quando chegamos em casa, será que esse presente que estamos vivenciando agora, a gente vai levar lá para casa? E amanhã, quando estivermos na condução, indo trabalhar, num trânsito repleto de atribulado, será que a gente vai continuar levando esse presente aqui, esse momento de glória, esse momento de louvor, esse momento de adoração? Perceba, por que você há pouco sentiu a presença de Deus? Não foi maravilhoso o momento de louvor? Não foi maravilhoso o momento de intercessão? Desde a abertura, não foi maravilhoso? Foi. Por quê? Porque você adorou. Você parou o que você estava fazendo e cantou ao Senhor. Sim. Você não teve um desejo de cantar amanhã. Você cantou agora. E a presença de Deus veio sobre você nesse instante. Aleluia. Enquanto eu falo, você está prestando atenção nas palavras, está lendo o texto, está em espírito de oração, a sua mente está ativa agora. Por isso que a presença de Deus está sobre você agora. E esse momento presente agora, Deus quer que Ele acompanhe na sua vida para sempre, em qualquer momento. Porque ali é o que vale a fé. É nesses momentos de embate. É quando a gente sai daqui. É quando a gente está no meio da prova. É quando a gente está muitas vezes sendo tentado. É nessa hora, ou seja, é naquele presente que vai tudo mudar na nossa vida. Eu quero te fazer pensar sobre isso, irmãos. Porque o passado, como que a gente deve trabalhar com o passado? O passado você tem que deixar no lugar certo. Porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se faz novo. Amém, meus irmãos? O passado você tem que deixar no passado. Por isso que você não tem que ficar vivendo em função do passado. Aprenda com o passado, sim, aprenda. Mas deixa o passado no passado. Receba o perdão de Deus de todo o coração e viva diante dessa graça, agora. Coloque o passado, aprenda com ele, onde você errou, onde você trocou alho por bugalho. Mude as coisas. Mas o importante de Deus para nós é o nosso presente. Deixa eu ensinar uma coisa aqui, meus irmãos. As pessoas que mais produzem na vida são as pessoas que vivem cada momento, cada presente, cada instante. Não tem pensamentos desconexos, não fica vivendo em função do futuro, mas desfruta o presente, esse instante, cada instante, aonde quer que você esteja, por mais duro e difícil que seja, vivencia aquele presente. Guarde isso, Abraão fazia isso. Deus aparece para ele e diz para ele: eu vou dar todo esse lugar para você, Abraão, mas na realidade não será para você, será para o seu descendente. Em outras palavras, será para você por meio da sua descendência. E aí Deus diz assim para Abraão, olha só: darei esta terra, versículo 7, a sua descendência. Então Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Abraão pega aquilo, toma posse dessa palavra e constrói um altar. E começa a adorar a Deus. Começa a adorar naquele presente. Ou seja, ele recebe uma palavra e ele toma posse dessa palavra. Guarde isso, irmãos, aqui é a mudança da chave da nossa vida. Continuando o texto, dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Também neste lugar construiu um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Mais uma vez, ele anda mais um pouco, ele contempla tudo que Deus tinha prometido para ele constrói mais um altar. E o que ele faz? Ele ora, ele invoca quando? Ele tem vontade de orar amanhã? Ele vai se consagrar amanhã? Ele vai fazer uma corrente de oração amanhã? Não, ele invoca agora. Porque Deus te abençoou até esse instante. Você entrou na igreja, você orou com o irmão que fez a abertura, que foi a irmã Neuza? Foi? Você orou junto com a intercessão? Não foi juntos? Então, na hora que nós vivenciamos o presente, na presença de Deus, Deus vai cuidar do seu futuro, meus irmãos. Olha o que Abraão está nos ensinando aqui. E olha as palavras que Deus está ensinando a Abraão.
Deus está olhando, sim, para o nosso futuro, sim, mas não fique vislumbrando, vivendo de futuro. Deixa eu dizer uma coisa aqui que também serve muito para a maioria de nós. Muitas pessoas vivem com o coração no passado. Não, porque eu fiz isso de errado, eu fiz aquilo. Meus irmãos, deixa o passado nas mãos de Deus. E tem uma grande quantidade de pessoas que ficam só projetando o futuro. Não, eu vou ficar rico, eu vou ficar não sei o quê. Meus irmãos, que tolice. Quem garante o nosso dia? O nosso futuro não nos pertence. O nosso passado já aconteceu, a gente não volta. Essa ideia de vive entre o passado e entre o futuro. Ou seja, eu escolhi errado, por isso que eu estou sofrendo. Isso só vai te adoecer. Coloca o teu passado nas mãos do Altíssimo. E entrega o teu futuro nas mãos do Altíssimo. E viva o teu presente diante do Altíssimo. Abraão constrói mais um altar. E por que ele constrói um altar? Porque não tinha nada para fazer? Não, porque ele queria a presença de Deus ali com ele. E ele adora a Deus, ele invoca a Deus, ele ora a Deus. Quantas são as pessoas que falam, não, eu vou orar mais, mas não ora nunca. Então comece devagar, comece orando um pouco. E aí continua o texto, versículo de número... parei no 9, né? Depois Abrão partiu e seguiu em direção ao Negueb. Então, meus irmãos, o que eu quero hoje trabalhar aqui com vocês nesse ponto tão importante, nessa temática tão importante? Porque muitas vezes a gente fica vislumbrando o futuro de bênção, mas o futuro de bênção nunca chega. É simples, é bem simples. O que Abraão fez? Vamos refletir de novo. O que Abraão fez? Saiu, foi. Ou seja, ele tomou uma escolha, tomou uma decisão. E quem abençoou o futuro de Abraão? Deus. 4.000 anos depois estamos aqui. Somos descendentes e filhos espirituais de Abraão. Ele inaugura a religião monoteísta depois do dilúvio. O povo tinha se perdido antes do dilúvio, adorando muitos deuses, cometendo muitos pecados. Deus reescreve a história com Adão, com Noé e os seus 3 filhos. E eles voltam a pecar. Deus separa um homem e ele volta a adorar o único e verdadeiro Deus. E como ele faz isso? No seu presente, no seu dia a dia. Dê passos bem simples agora. Porque eu estou sendo tão enfático nesse ponto? Vamos aqui a alguns princípios bem práticos, meus irmãos. Lições bem práticas. Responda no seu coração. Como vai a sua vida de oração? Você ora só na igreja? Você ora quando lembra para orar? Perceba. Você ora meio que, alguém te lembrou, está na hora da oração, ou você tem a oração como uma prática da sua vida. Porque no momento em que você colocar a oração no seu presente, aquele mesmo Senhor Todo-Poderoso que se revelou a Abraão, vai se revelar para você. Como que vai a sua leitura bíblica? Meus irmãos, hoje nós temos Bíblia digital, Bíblias em áudio, Bíblias audiobook, Bíblias comentadas. Meus irmãos, se lê a Bíblia aqui só na igreja, se não tem tempo, não, diga a verdade. A Bíblia não é a prioridade, ganhar dinheiro é a prioridade, cuidar da saúde é a prioridade, falar é a prioridade. Porque na hora que a Bíblia for a tua prioridade, você vai parar diante do Senhor. E aí você vai ler. Quantas são as vezes que a gente está lendo a Bíblia e a gente lê um capítulo e não lembra de nada, não é assim? Comigo também é assim. Sabe o que eu faço? Eu volto. Eu falo, não. Por que eu estou assim? Aí eu noto, eu estou agitado. Eu falo, não, estou preocupado. Chega. Agora não é a hora da preocupação. Agora não é a hora da agitação. Agora é a hora de ouvir Deus falar conosco. Essa semana eu vi uma frase muito interessante, que Deus fala conosco de várias formas, mas nós temos só um jeito de falar com Ele, que é por meio da oração. Não é verdade? Olha que lindo, irmãos.
A gente pode falar com Deus por meio da oração. E por que a gente não está falando com Deus por meio da oração? Porque não é a prioridade. O nosso presente, meus irmãos. O seu presente. O seu presente. Pastor, mas eu tenho que trabalhar. Claro, Deus estará com você no trabalho. E quem disse que é para você ficar ajoelhado no trabalho? Não, o trabalho é sagrado, vá trabalhar. Mas antes de ir trabalhar, tenha um minuto diante de Deus dizendo: Deus, abençoa o meu dia. Toca nas minhas mãos. Me dá sabedoria nas provas. Me dá força, me dá inteligência. Me livra dos maus. E quando eu não perceber qualquer coisa, toca nos meus sentidos. Depois de você ter feito essa oração, leia a Bíblia e com certeza Deus vai estar falando com você. E você vai sair para trabalhar debaixo da graça de Deus. Amém, meus irmãos? Lutero tinha uma frase muito interessante. Ele dizia: se temos muitas coisas para fazer, logo precisamos orar muito mais. Porque quando nós oramos, nós atraímos a presença de Deus, o favor de Deus. Vamos ainda a alguns princípios práticos, bem práticos. Deus não está pedindo para a gente amar amanhã. Deus está pedindo para a gente amar agora. Sabe aquela pessoa que te causou mal? Seja honesto, você tem amado ou você tem odiado? Mas vem cá, Deus, será que Ele precisa mandar um anjo para te ensinar a amar? Não, meus irmãos, a gente sabe que quem vive no ódio, vive um inferno de si. Quem não perdoa, vamos lá, vamos falar um pouco sobre perdão. Perdão, não, eu vou perdoar sim, minha filha, meu filho, eu vou perdoar meu genro, vou perdoar minha sogra, mas no fundo não perdoa, vou perdoar meu cunhado. Meus irmãos, é tão simples. É perdoar quanto? Quando está na igreja, no culto de ceia, porque o parente veio na igreja, aí fica ruim, né? Cear soltando rainho, né? Sabe, meu pastor, que eu fui batizado, o pastor Orfeu, falava que os crentes, eles têm uma auréola tão grande que uma auréola, quando encosta na outra, sai faísca. Ou seja, ele estava falando assim: vamos parar de hipocrisia. Sejamos honestos, meus irmãos. O perdão é para quando? É para quando a gente estiver ali no leito de morte e falar: ai, chama minha filha, chama meu pai, chama minha mãe. Não, meus irmãos, perdão é para agora. É agora. É nesse instante. Quem é que diz que a gente tem razão? O único que tem razão sobre as nossas almas e a nossa vida é Deus. É Ele. Somos criados diferentes, meus irmãos. Abraão era uma pessoa muito resolvida nessa questão do perdão. Ele sai debaixo de uma promessa, ele abençoa toda a sua família. Seu pai terá, o seu sobrinho Ló vai com ele. Ou seja, ele abençoa. Em um dado momento, o sobrinho de Ló, de Abraão, Ló, chega para Abraão e fala: Abraão, não dá mais para a gente ficar junto. Abraão diz: tudo bem, sobrinho. O projeto de Deus é para que a gente ande junto. Você não quer andar junto? Escolhe o que você escolher. Pode escolher. Olha como Abraão era resolvido. Olha como Abraão era resolvido, escolhe. Abraão podia falar: não, a promessa de Deus está sobre mim. Abraão disse: não, fique em paz, escolhe. E aí Ló escolheu as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra. Você conhece a história. Agora olha como Abraão era resolvido. Quando o Senhor e 2 anjos aparecem a Abraão e dizem: eu vou destruir Sodoma e Gomorra, ele falou assim: é, bem feito, seu sobrinho endemoniado, agora você vai ver. Foi isso que ele fez? Não fez. Por que não? Porque Abraão amava, Abraão perdoava. Mas Abraão não ficava ali tomando um cafezinho com Ló. Por que não ficava? Porque Ló não queria mais tomar café com Abraão. Aprendam isso, sejam resolvidos, meus irmãos. A vida é assim. A gente tem que ser resolvido. Tem pessoas que passam pela nossa vida, muitas vezes não tem aquela química e acabou, vira a página. Vai ter pessoas que pensam como você, que tem uma identificação. Agora não tem que ficar voltando, correndo atrás, num auto-vitimismo. Isso só vai nos adoecer. Agora pare e pense. Abraão amava Ló, amava a família de Ló, e Abraão perdoava Ló. Porque qual foi a primeira coisa que ele fez?
Ele orou, não só por Ló, mas por todos daquela cidade. Amém, meus irmãos? Ele deixou para orar depois do castigo, foi? Não, deixa o fogo cair do céu, fogo, enxofre, aí depois eu oro, falando, Senhor, recebe essa alma maldita. Foi isso que ele fez? Não foi isso que ele fez. O que ele fez, Senhor? Se tiver 50 justos, Senhor, 50, poupa toda a cidade de homens pervertidos. Deus disse, não tem 50, então 40, 30, Abraão orou até os 10, se não salvo engano, e ali como não tinha nem 10, Deus destrói aquela cidade. Mas Ló, olha só que interessante, Ló poderia ter pego as suas 2 filhas e ido viver com Abraão, não foi? Mas não, Ló continuava com o coração duro. Deixa as pessoas, meus irmãos, quem tem coração duro, quem vai trabalhar com ela ou com ele é Deus. Descansa, filho, descansa. O importante é você no seu presente amar, perdoar, é isso que importa. Amém, meus irmãos? Ainda aqui lições práticas. Quantas são as pessoas que estão precisando de ajuda e a gente fala, não vou ajudar não, fulano não merece, eu posso instruir, mas não vou. Presente, meus irmãos, um presente. Quantas são as pessoas que podem fazer a obra de Deus e diz, não, eu estou cansado, eu cansei, porque eu trabalho, o pastor não me dá nem um abraço. Oh, meu irmão, a obra de Deus tem a ver com o pastor. O pastor é mais um na igreja. O irmão ministro de música é mais um na igreja. Os irmãos da diaconia são mais um. Nós somos seres humanos e servos de Deus também, amém? Aguarde em Deus, filho. Faça a obra quando? Não, quando eu ficar velho eu vou fazer a obra. Não, quando acontecer do jeito que eu quero eu volto a fazer a obra. Não, faça agora, igreja, é agora, é hoje. Percebam, as instruções de Deus são tão simples quanto o saia, vá. O que Abraão fez? Saiu, partiu. Vamos lá ainda, vamos lá para as questões práticas. Você tem sofrido tanto, meu irmão? Você tem sofrido? Seja honesto, aqui responda no seu coração. O sofrimento é uma coisa presente na sua vida? Se o sofrimento é presente na sua vida, é porque no passado, naquele seu presente do passado, você não fez o que Deus queria. Logo, o farei, o abençoarei, o multiplicarei, não se cumpriu na tua vida, está entendendo? Porque se agora você tomar uma decisão de todo o seu coração a Deus, amanhã Ele fará maravilhas na sua vida, aleluias. Porque o fazer maravilhas não depende da gente. O fazer maravilhas, o realizar milagres, depende de Deus. De Deus. Perceba, irmãos. Então aqui, muitas vezes, se a gente está sofrendo, e aqui eu não estou falando sofrimento, irmãos, vamos lá, deixa eu dar uma explicação importante. Hoje esse cristianismo sintético, esse cristianismo água com açúcar, do Jesus genérico, ele tem sido uma praga nos nossos dias. O sofrimento que eu me refiro é sofrimentos espirituais. São sofrimentos mesmo que você sabe que está sofrendo por causa de escolha errada. Como, por exemplo, não perdoar, ter tanto ódio. Não, você vai sofrer, meu irmão. Primeira situação que Paulo nos ensina em 1 Coríntios 11, você vai ficar fraco. Muitos ficam fracos na fé. Segundo, doenças espirituais, sim, por causa de desobediência, por causa de pecado. Tem pecado que nos leva à doença. E alguns, diz Paulo, chegam a morrer. Muitos estão fracos, doentes e alguns já partiram. Então, pastor, quer dizer que o pecado gera isso? Não gera? Claro que gera. Não perdoa para você ver. E não precisa ser inteligente. Hoje os especialistas falam que muitas pessoas que pegam câncer, uma das razões é essa vida, sem perdoar. Meu irmão, minha irmã, se você está sofrendo e você sente que Deus está te cobrando algo, porque você fala demais, você inflama, você divide. Oh, meus irmãos, lembre de Provérbios. 6 coisas o Senhor detesta, e a 7ª sua alma abomina. E o que é a 7ª coisa? É causar divisão entre os irmãos. Cuidado, filho. Se Deus está se abominando, você não vai vencer. Isso é muito sério. Por isso que você vai viver essa síndrome de autovitimação o tempo todo. Acorda, irmão, agora, não é depois.
Começa agora a fazer essa introspecção, porque, como eu disse, o Jesus genérico e o evangelho sintético ensina que você não pode passar por dificuldades, não. Todos nós passaremos por dificuldade. A diferença é que um crente lavado e remido no sangue do Cordeiro, que vive o seu presente para Deus, quando sofre, quem está do lado dele é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Eu me lembro de Spurgeon, certa ocasião, comentando que ele foi visitar um irmão que estava ali quase para partir, no leito de enfermidade. E depois ele disse, ao sair de lá, não fui eu que fui abençoar o irmão, mas foi o irmão no leito de enfermidade que me abençoou. Por quê? Porque o sofrimento legítimo da vida virá sobre nós. Mas uma coisa é certa, se eu não estou em pecado, o Senhor estará comigo. Aleluias. Ainda sobre algumas coisas práticas, sobre a santidade. Eu posso me santificar, eu deixo para me santificar depois, quando estiver na igreja. Tolice, filho, tolice. Se limpa agora na igreja e depois, no embate. É difícil? Claro que é difícil. É por isso que o Salmo 1 já diz que bem-aventurado é aquele que não fica no meio dos pecadores. Ou seja, a gente se une àquilo que é sagrado. Por quê? Porque senão a gente é influenciado negativamente. Eu quero estar onde Deus deseja que eu esteja. Quantas vezes você já viu alguém dentro de uma igreja tomando uma facada, tomando uma garrafada e morrendo? É óbvio, é igreja. É lugar de buscar a Deus, é lugar de se consagrar. Agora ir no boteco. E ali onde só tem os tranqueiras, não é lugar para você. É bem simples. A gente precisa se santificar agora, se posicionar agora. E a paciência, pastor? É a mesma coisa. Meus irmãos, Deus vai nos testar. A gente precisa trazer a Deus aonde? No nosso presente. Perceba, é tão simples. Deus não deu uma palavra simples a Abraão, difícil de ser cumprida, claro, mas não foi saia, vá. Ele poderia ter dito não. Vamos ser honestos para eu ir para o meu segundo ponto e último ponto. Vamos lá, quantas vezes Deus tem falado e você tem cumprido? Então guarda isso no seu coração, guarda isso. Põe em prática esse presente. O presente que Deus tem te dado agora. Não fique perguntando para o seu coração, ou para as suas vontades, ou para os seus desejos. Porque, irmãos, o coração do homem é enganoso. Não é gostoso dormir? Não é gostoso ficar deitado, comendo? É uma delícia. Mas a gente não pode ficar fazendo isso o tempo todo. Sobremesa, que coisa mais gostosa de sobremesa? É uma delícia, mas a gente não pode ficar vivendo disso. O que a gente tem que fazer? Simplesmente fazer. Não pergunta para o seu coração, faça. Deus diz para você orar, ore. Deus diz para você amar, ame. Deus diz para você ter paciência, tenha. Deus diz para você ter esperança, tenha. Deus diz para você se santificar, se santifique. Quando? Em todo momento. E aí o que vai acontecer amanhã? Aí vem tudo o que a gente acabou de ver. O multiplicarei, o abençoarei. Percebam, Deus deu tantas promessas para Abraão, meus irmãos. Eu indicarei o lugar, eu farei, eu abençoarei, eu engrandecerei, e você será muito abençoado. Ou seja, eu estarei com você. Como que a gente prepara um futuro de bênção? Falando, hoje até um termo que é muito usado entre os nossos irmãos é: eu vou profetizar, eu profetizo a bênção, eu profetizo. Deixa de besteirada. Não adianta profetizar se agora você não se posiciona. É crendice. Não estou dizendo que a gente não tem que se apropriar da palavra, mas estão entendendo o que eu quero dizer? Não, eu profetizo a minha bênção. Mas está vivendo. Como que está o seu presente agora? O seu presente agora está na desobediência, está no rancor, está na amargura, está no ódio, está na vingança. Então esquece. Você vai profetizar a vida toda, você não vai deixar de ser um falso profeta. Percebam, as pessoas estão dentro das igrejas hoje querendo ouvir o profeta, a profecia. Meus irmãos, claro que tudo isso é muito bom, os dons de Deus são maravilhosos, mas se eu não estiver obedecendo,
Do que vai valer? Perceba, eu trago a presença de Deus sobre mim quando eu me posiciono agora. Voltando para Abraão, Deus falou com Abraão. Olha que coisa fantástica isso, meus irmãos. Deus disse: eu vou te dar tudo, mas não vai ser para você, vai ser para o seu descendente. Em outras palavras, presta bastante atenção nisso. Agora indo para mim a segunda parte. Farei. O farei. Deus deu o filho da promessa para ele? Deu. Como que nasceu Isaac? Foi pelo ato do pai e da mãe apenas? De terem coabitado, de terem se deitado? Não. Porque eles faziam isso a vida toda e ela era estéril. Presta atenção. Isso daqui é o segundo ponto, é o ponto mais alto, é maravilhoso. No momento em que você faz o que Deus te pede, do mais simples ao mais complexo, agora, amanhã surge o milagre. Aleluia. Isaac nasceu por uma intervenção de milagre. Canaã foi dado a Abraão por uma intervenção de milagre. Abraão se torna pai da fé por uma intervenção de milagre. Quando você faz algo que Deus quer agora, por mais pequeno que seja, não se preocupe, daqui a pouco chegará na sua vida o seu milagre. O seu milagre. E percebam aqui não tem nada a ver conosco, porque quem pode realizar milagre é Deus. É Deus. O nosso futuro não nos pertence, não mesmo. Quem nos garante que amanhã estaremos vivos, amados? Ontem minha esposa veio lá da minha sogra e ela comprou umas plantinhas e ela disse: amor, por 2 vezes quase que aconteceu uma tragédia na Trabalhadores. De repente, estava andando de carro, veio na minha perna uma aranha. E ali, quando eu fui ver, já tinha entrado na outra pista. Por 2 vezes. E eu falei: que tamanho era a aranha, amor? Eu pensei, né? Deve ter sido o tamanho, né? Entendeu? E aí eu falei: ô amor, pelo amor de Deus, meu amor, põe as plantas no porta-mala, meu Deus. Quantas são as vezes, irmãos, que a gente está no nosso dia a dia e a gente não sabe, foi um livramento. É claro, eu estou dizendo da batida, não da aranha, porque aquela aranha, irmão, acho que era formiga, entendeu? Mas seja o que for, foi livramento. Quantas são as vezes a gente não sabe se amanhã a gente vai estar aqui, amados? A gente não sabe. A gente não sabe se de repente a gente vai partir. A gente não sabe. O futuro não é nosso, é de Deus. Mas eu não tenho dúvida, quando você age no seu presente, que nem Abraão fez, porque o que o texto diz? Abraão partiu, ou seja, ele fez o que Deus queria. Meu irmão, faça o que Deus quer, que o milagre vai chegar na tua vida em nome de Jesus. Está vendo? Porque hoje, vamos lá, vamos voltar àquilo que eu perguntei há pouco. O milagre tem chegado na tua vida? Se não, seja honesto, filho, é porque ontem você já falhou demais. Pastor, o senhor não disse para a gente esquecer do ontem? Sim, pega aquele ontem que você foi indecoroso, que você agiu errado, aprende a partir de hoje e reescreve uma nova história. Escreve uma nova história, haja agora, porque se não tem acontecido coisas de Deus na sua vida, não é, pensam, irmãos, quem é que quer realizar milagre na nossa? Você acha que Deus agora, lá do céu ele está assim: eu estou bravo com a Igreja Batista Missionária, eu estou bravo, eles não deram o dízimo que eu queria. Você acha que Deus está preocupado com o nosso dinheiro, meus irmãos? Você acha que Deus está preocupado com as nossas razões? Você acha que Deus está preocupado com as nossas tolices? Eu estou bravo porque eles não votaram certo. Meus irmãos, guarde isso. Deus não está preocupado com essas coisas. É óbvio que tudo isso é importante, mas Deus não está preocupado. Deus está preocupado em Ele se manifestar sobre nós. E o que a Bíblia diz? Invoca-me, busca a minha face, clama o meu nome. Meu irmão, na hora que você traz a Deus no seu presente, seja ele qual for, o seu futuro será marcado de milagres. Aleluias. Jesus nasce da descendência de Abraão. E Jesus nasceu pelo poder de quem, amados?
Poder de quem? Poder de Deus. Jesus, o nosso Salvador, foi o maior milagre para nós. Ele é descendente de Abraão, ele é a semente de Abraão. Ele cumpre todos os propósitos de Deus, Ele nos perdoa, Ele nos redime na cruz. Quando eu olho para Ele, eu sou perdoado, eu sou transformado. Basta eu crer em Deus agora, trazer as promessas de Deus para a minha vida agora. E ali na frente, o Senhor, que é especialista em fazer maravilhas, vai fazer maravilhas na nossa vida. Está entendendo como que a gente prepara o nosso futuro para ser um futuro de bênção? O que será o futuro dessa igreja? Eu nem me preocupo, porque essa igreja, ela é do Senhor, eu sei que vai ser bênção. Comigo ou sem mim, conosco ou sem nós. As próximas gerações, Deus vai encher do Espírito, porque a igreja é dele, é para a glória dele. A gente não está construindo uma coisa para nós, nós estamos construindo para a glória de Deus. E quando a gente faz isso, meus irmãos, a gente deixa o quê? A gente atrai o quê? A gente atrai as bênçãos. O abençoarei, o multiplicarei, o farei, o protegerei. Vem sobre nós, igreja. Percebam, Deuteronômio 28 se cumpre, porque o que está escrito? Se nós obedecermos a Deus, se nós fizermos simplesmente aquilo que é correto no nosso presente, no futuro em breve, quem sabe o futuro em breve é agora, é um segundo depois que você crê de todo o coração, é um minuto, é uma hora, é um dia, uma semana, um mês, um ano, ou quem sabe nos próximos anos, virá bênçãos de Deus sobre nós, porque a Bíblia diz que aquele que de fato obedece, todas essas bênçãos o alcançará. Meu irmão, invoque a presença de Deus agora, e o teu futuro será marcado de bênção. Não é você que corre atrás da bênção, a bênção te alcança em nome do Senhor. Amém, meus irmãos? E eu quero orar agora com vocês. Eu quero orar pedindo agora para que a gente entenda esse dilema do saiu. Porque, irmãos, para a gente entender isso, todos nós teremos esse saiu diante de todos. Como assim, pastor? É bem simples. Talvez você está dizendo assim para mim, pastor, mas pera lá. Deus quer que eu saia lá para Canaã? Não, irmão. Você terá as suas Canaãs. Deus terá palavras para você. Deus te dará direcionamentos específicos. O que Deus falará para você é diferente do que Ele fala para mim. Então guarde isso no seu coração agora para a gente orar e agora encerrar. Deus tem um saiu para você também. Talvez Deus está te querendo usar como evangelista. Você já notou que quando você diz, tá bom, eu vou lá orar para fulano, você sai, é você que volta mais cheio do que o fulano que foi ministrado, não é assim? Por quê? Porque no seu presente você fez a obra. Você fala assim, não, eu vou lá orar por aquela pessoa no leito de enfermidade. Você volta mais feliz, não é assim? Pô, mas peraí, não era você que ia abençoar, mas você que foi abençoado? É, porque quando você coloca Deus no seu presente, lembra que eu disse? Você atrai um milagre. Você está obedecendo, você está cumprindo o ID, você está tendo compaixão, você está amando, você está chorando com os que choram. Deus não disse? Tem alguém triste entre vocês? Orem. Tem alguém feliz? Cante louvores. No momento que você cumpre o menor dos mandamentos, você atrai o milagre. Olha que coisa linda. Ou seja, como eu preparo o meu futuro de bênção? Só obedeça agora no seu presente. Você vai atrair milagres para o seu futuro. E muitos milagres. De que tamanho, pastor? Da medida de Deus. Porque Deus, Ele faz infinitamente maior e melhor do que pensamos, imaginamos ou qualquer outra coisa. Descanse. Qual vai ser o tamanho? Não me importa o tamanho. Uma coisa eu sei, será um milagre. Amém, meus irmãos? Então Deus tem um saiu para cada um de nós. Deixa eu te perguntar aqui, você tem retido as bênçãos? Você pode fazer mais e faz menos? Então, você não está atraindo os milagres.
Se eu posso fazer mais e não faço porque eu tô de malzinho do pastor, aí, filho, não vai ter jeito. A irmãzinha do ciclo de oração, eu estou de mal. Esquece de criancice. Irmãos, igreja não é orfanato. Igreja é quartel-general. Igreja é escola de Jesus. Aprende, igreja, aprende, irmão. Porque Deus permite que o sofrimento venha sobre nós agora. Porque na hora do agora, da dor, a gente muda de posicionamento, não é? Pode ver. Quando a gente está sofrendo, aí dá tempo para orar, dá tempo para ler, dá para jejuar. Não é assim no sofrimento? O sofrimento é uma bênção de Deus para nos fazer acordar. Mas não tem uma mente e nem um coração calejados. Porque aí, meu irmão, você só vai trazer para você, ao invés de milagre, é sentença. Então todos temos um saia, um partiu. Agora a pergunta que fica para a gente orar: você tem obedecido? Se sim, aleluia. Escute do Senhor: eu farei, aleluias. Como disse Josué 3,5. E disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Aleluia. Se você tem feito o que Deus deseja, como Ele deseja, descanse, porque Ele limpará os teus caminhos, te dará força, a presença dEle te alcançará e te acompanhará, e o que você fizer, você vai ser bem sucedido. Amém, meus irmãos? Eu quero orar agora com você. Eu quero orar e clamar a Deus com cada um de vocês. Antes de orarmos, feche seus olhos, curve a sua cabeça e comece a dizer para Deus: Senhor, a partir de agora eu vou agir como Abraão. Tudo o que o Senhor me mandar para fazer, farei. Eu não quero olhar para mim mesmo ou para as minhas razões, mas eu quero buscar no Senhor as suas razões e fazer apenas a sua vontade. Comece a dizer: Senhor, eu quero viver como Abraão. Talvez você não tenha conseguido viver como Abraão, então diga agora: Senhor, me ajuda a pôr em prática como ele pôs, crer no Senhor como ele creu, depender de Deus como ele dependeu. Comece a pedir agora ao Senhor, onde quer que você esteja, e deixe com que o seu futuro, Ele realize o que Ele bem desejar na sua vida. Se você tem acertado, meus irmãos, em alguns pontos, se você tem acertado, minhas irmãs, se você tem atraído a presença de Deus para o seu presente, então descanse. Não fique angustiado porque a tua vitória não chegou. Ela ainda não chegou. Ela ainda não veio, mas ela virá. Porque Abraão saiu de Ur dos Caldeus, saiu de Padã Arã quando tinha 75 anos. E Deus deu para ele o seu Isaque aos 100 anos. Foram 25 anos de experiências com Deus, mas no tempo de Deus, no kairós de Deus, veio o milagre de Deus sobre eles, e aqui estamos. Então ore agora por você, ore pela sua família, e se posicione diante de Deus, e eu não tenho dúvida que Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. Se você tem errado, meu irmão, peça perdão agora a Deus. Se você tem usado a sua boca para retalhar, para murmurar, para fofocar, peça perdão a Deus. Se você tem sido uma pessoa mentirosa, se você tem sido uma pessoa que tem tido lábios impuros, gosta da roda dos escarnecedores, peça para Deus: Deus, muda a minha vida, me ajuda, me dê força para eu vencer, para eu realmente atrair a tua presença, e creia que Deus, a partir de hoje, a partir de agora, vai reescrever uma nova história na sua vida, porque se você clamar a Deus agora, de todo o seu coração, esse passado que você viveu até esse instante vai ficar lançado para trás, porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Se coloque agora em Cristo, diga para Cristo: Senhor, eu preciso do Senhor. E eu não tenho dúvida que você se tornará numa nova criatura, numa nova criação. As coisas antigas ficarão lançadas para trás, e eis que tudo, simplesmente tudo, começando de você, se tornará novo. Aleluia, se tornará nova. Eu quero orar por todos nós. Pai, em nome de Jesus,
Eu entrego essa palavra ao coração do teu povo, Senhor. E te peço, Senhor, continue falando conosco. Continue ensinando-nos, Pai, por meio do pai da fé, Abraão. Nessas instruções tão simples, mas ao mesmo tempo difíceis. Porque amar, Senhor, tu sabes o quanto é difícil. É fácil amarmos os nossos, mas como é difícil amarmos aqueles que nos caluniam, aqueles que nos defamam, aqueles que nos querem o mal. Ó Deus, mas obrigado, Pai, porque o Senhor é aquele que nos ajuda, inclusive, a amar até o inimigo. Senhor, ajuda-nos a amar, ajuda-nos a perdoar. Ó Deus, como os teus servos, apóstolos, certa ocasião disseram, acrescenta-nos a fé sobre o perdoar. Ajuda-nos, ó Deus, a nos posicionarmos agora de uma forma correta diante do Senhor em tudo aquilo que o Senhor nos pede, para que a tua presença realmente seja notada sobre nós no nosso presente, porque assim, Senhor, o nosso futuro, que virá daqui a pouco, logo, logo, será marcado de um milagre, será marcado de uma intervenção de Deus. Ó Pai, eu intercedo pela tua igreja, eu intercedo pelo teu povo. Livra-nos, ó Deus, de sermos uma igreja, eu diria, apenas religiosa. Ó Deus, livra-nos de sermos nominais, papai. Livra-nos, ó Deus, de sermos até cristãos que se preocupem apenas com o que os outros vão pensar. Ó Deus, que possamos viver para o Senhor, com o coração correto, com o espírito correto, da forma correta. Ó Deus, faça conosco como o Senhor fez com Abraão. Em virtude desse texto tão desafiador, papai, aqueles meus irmãos e irmãs que têm realmente vivido na tua presença, abra portas e janelas do céu. Faça milagres sobrenaturais na vida do teu povo, na nossa vida, na minha vida, nessa igreja, em cada alma que aqui participa conosco. Faça milagres extraordinários, Senhor, porque dessa forma aprenderemos dia a dia como é maravilhoso te obedecer, te seguir, mortificar a nossa carne, buscar a tua presença e viver segundo a tua vontade. Estamos aqui como ovelhas no teu aprisco. Queremos aprender contigo, ó Pastor Supremo. Obrigado pela tua palavra. E obrigado, ó Deus, por essa mensagem e pela vida do teu servo Abraão. Que ele, ó Deus, continue sendo lembrado por nós, porque queremos, Senhor, viver tudo aquilo que ele viveu também, nas suas devidas proporções. Queremos que o Senhor faça algo extraordinário na nossa vida. Queremos sim a tua presença. Queremos sim os teus sinais, queremos sim que a tua graça seja derramada todos os dias na nossa vida. Abençoa essa igreja, abençoa as nossas famílias, abençoa cada alma poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Tão simples. Eu não falei que seria fácil. Lições simples, mas fáceis. Aliás, que não são fáceis. Que Deus nos ajude a atrair a presença dEle agora, nesse presente. E amanhã, quando Ele realizar um milagre, não se vanglorie. Não se vanglorie, porque a gente não faz milagre, é Ele. Dê glórias a Deus. E continue se submetendo a Ele e resistindo ao diabo, porque Deus tem o melhor para nós. Amém? Quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Agradeço a você que veio aqui hoje. Pode aplaudir, é para o Senhor. Agradeço o irmão que está aqui conosco e aos nossos queridos irmãos que acompanham nas redes sociais. Que Deus te abençoe, um domingo muito abençoado. Podem se abraçar, está encerrado o nosso culto.